1849. Deserto do Iraque. Um arqueólogo britânico chamado Austen Henry Layard escava as ruínas de uma cidade morta há milênios. Ele não sabe, mas está prestes a encontrar algo que vai abalar tudo que a humanidade pensava saber sobre sua própria origem. Debaixo de toneladas de areia, ele encontra uma biblioteca inteira, não de livros, de tabuletas de argila, milhares delas, cobertas de uma escrita estranha que ninguém conseguia ler. Levou décadas para decifrar, e quando finalmente conseguiram traduzir, os textos falavam de deuses que desceram dos céus, falavam de seres que criaram a humanidade misturando a essência dos deuses com a argila da terra, falavam de tecnologia, de conhecimento astronômico impossível, de cidades voadoras, de guerras entre deuses que quase destruíram o planeta, e falavam de um nome, Anunnaki, aqueles que dos céus vieram. Por mais de 150 anos, arqueólogos, linguistas e historiadores tentaram entender o que são esses textos: mitologia, religião ou registros históricos de algo que realmente aconteceu. Hoje, vou investigar a fundo. Vou te mostrar o que realmente está escrito nas tabuletas mais antigas do mundo. Vou te contar a teoria que chocou milhões de pessoas, a ideia de que os Anunnaki eram astronautas alienígenas. E vou te mostrar por que cientistas dizem que isso é impossível, mas ao mesmo tempo não conseguem explicar várias coisas que os sumérios sabiam. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido, ativa o sininho e vem comigo investigar um dos maiores mistérios da história humana, porque no final você vai ter que decidir por si mesmo. Os Anunnaki eram deuses mitológicos criados pela imaginação? Eram visitantes de outro mundo que manipularam nossa evolução? Ou eram algo ainda mais estranho que nossa ciência ainda não consegue explicar? Antes de falar dos Anunnaki, você precisa entender onde essa história começou. Ano 3500 a.C., Mesopotâmia, atual Iraque. Enquanto o resto do mundo ainda vivia em tribos nômades caçando e coletando, algo extraordinário estava acontecendo entre os rios Tigre e Eufrates. Surgiu do nada uma civilização completamente formada. Não foi gradual, não foi lenta, foi instantânea. De repente, havia cidades planejadas com ruas organizadas, sistemas de irrigação complexos, escrita cuneiforme, a primeira escrita da humanidade, matemática avançada. Eles criaram o sistema sexagesimal, base 60, que usamos até hoje para medir tempo e ângulos. Astronomia precisa. Eles mapearam o céu noturno com uma precisão absurda. Leis escritas, o primeiro código legal da história. Arquitetura monumental, os zigurates, pirâmides escalonadas gigantes. E tudo isso apareceu de uma vez só, sem estágios intermediários, sem evolução gradual, como se alguém tivesse apertado um botão e bum, civilização completa. Arqueólogos até hoje se perguntam: como isso foi possível? A descoberta das tabuletas. Em 1849, Austen Henry Layard estava escavando Nínive, a antiga capital assíria. Ele encontrou a biblioteca de Assurbanipal, 30.000 tabuletas de argila preservadas perfeitamente porque tinham sido cozidas no incêndio que destruiu a cidade. Mas essas tabuletas não eram assírias. Eram cópias de textos muito mais antigos, textos sumérios. Levou décadas para decifrar, porque a escrita cuneiforme é brutalmente complexa. Mas quando conseguiram, descobriram que os sumérios não tinham apenas registros administrativos, impostos, comércio, casamentos. Tinham textos de criação, cosmogonias, épicos de deuses e heróis. E um nome aparecia constantemente: Anunnaki. O que os textos realmente dizem?
Vou te falar exatamente o que está escrito nas tabuletas, sem interpretação, só o que está lá. Quando no alto o céu ainda não havia recebido nome e embaixo a terra firme não havia sido chamada, nada existia exceto Apsu, o primeiro, seu criador, e Tiamat, a mãe que deu à luz a todos eles. Os sumérios descrevem que no começo só existia água. Apsu, água doce, e Tiamat, água salgada. Deles nasceram os primeiros deuses, mas os deuses jovens faziam muito barulho. Apsu quis destruí-los. Ea, também chamado Enki, matou Apsu primeiro. Tiamat, furiosa, criou monstros para vingança. Marduk, filho de Ea, lutou contra ela. Ele cortou Tiamat ao meio. Com uma metade fez o céu, com a outra, a terra. Depois, Marduk criou a humanidade. E aqui fica interessante. Misturando o sangue do deus rebelde Kingu com argila, Marduk criou a humanidade para servir aos deuses, para que os deuses pudessem descansar. Os humanos foram criados para trabalhar no lugar dos deuses. Esse texto conta que os Anunnaki, os deuses menores, estavam cansados de trabalhar nas minas e nos campos. Eles se rebelaram contra Enlil, o líder dos deuses. Enlil convocou uma reunião. A solução? Enki criaria seres híbridos, humanos, misturando a essência divina com a argila da terra. Os humanos trabalhariam no lugar dos Anunnaki, mas os humanos se multiplicaram demais. Faziam muito barulho. Enlil ficou irritado. Ele enviou pragas, secas e finalmente um dilúvio para exterminar a humanidade. Enki, que gostava dos humanos, avisou secretamente um homem chamado Ziusudra, o Noé sumério, para construir um barco. Ziusudra sobreviveu. A humanidade recomeçou. Isso é o que está escrito, literalmente. Agora vamos pular 3.500 anos no futuro. Ano 1976. Nova York. Um escritor azerbaijano-americano chamado Zecharia Sitchin publica um livro, O 12º Planeta. E nesse livro, Sitchin faz uma afirmação completamente maluca. Os Anunnaki não eram deuses mitológicos, eram astronautas alienígenas de um planeta chamado Nibiru. Eles vieram à Terra há 450 mil anos e criaram a espécie humana através de engenharia genética. Todo mundo achou loucura, mas o livro vendeu milhões de cópias, virou fenômeno global. Por quê? Porque Sitchin não estava só inventando. Ele baseava tudo em traduções das tabuletas sumérias. Só que eram traduções muito diferentes das que os acadêmicos faziam. Deixa eu te contar a versão completa da teoria dele. A história segundo Sitchin. Há 450 mil anos atrás, existe um planeta chamado Nibiru, ou Planeta X, com uma órbita elíptica gigante que leva 3.600 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Nibiru passa perto da Terra só uma vez a cada 3.600 anos. Nesse planeta vive uma raça alienígena avançada, os Anunnaki. Mas Nibiru estava com um problema. A atmosfera estava se deteriorando. Precisavam de ouro para estabilizar. Onde tem ouro em abundância? Terra. Então, os Anunnaki mandaram uma missão de mineração. Quem liderou? 2 irmãos. Enki, cientista-chefe, engenheiro genético. Enlil, comandante militar, linha dura. Eles pousaram no Golfo Pérsico e criaram a primeira base, Eridu, que realmente existe nas ruínas sumérias. Construíram mais cidades, montaram operações de mineração na África do Sul, onde realmente existem as minas de ouro mais antigas do mundo, mais de 100 mil anos. Mas teve um problema. Os Anunnaki que trabalhavam nas minas se rebelaram. Era trabalho duro demais. Enki teve uma ideia. E se criarmos uma espécie de trabalhadores? Eles pegaram o DNA dos Anunnaki e misturaram com o DNA do Homo erectus, que já existia na Terra. Criaram um híbrido, Homo sapiens. Nós, segundo Sitchin,
Isso explica o elo perdido da evolução. Por que humanos modernos apareceram tão rapidamente há 200 mil anos atrás? Os humanos trabalharam para os Anunnaki por milhares de anos, mas então começaram a se multiplicar descontroladamente. Enlil ficou irritado. Quis exterminar a humanidade com um dilúvio, causado pela aproximação de Nibiru, que desestabilizou os polos. Enki, que tinha afeto pelos humanos, eram criação dele, avisou Ziusudra para construir uma arca, a história de Noé. Depois do dilúvio, os Anunnaki perceberam que precisavam dos humanos. Reconstruíram a civilização, criaram cidades-estado na Suméria. Cada cidade era governada por um Anunnaki diferente, mas os Anunnaki começaram a brigar entre si. Guerras dos deuses. Usaram armas de destruição em massa. Cidades foram vaporizadas. Sitchin aponta Sodoma e Gomorra como exemplo. Eventualmente, os Anunnaki deixaram a Terra ou se retiraram para segundo plano. Deixaram a humanidade sozinha. Fim da história segundo Sitchin. A teoria de Sitchin explica muita coisa que intriga as pessoas. 1. O salto evolutivo. Súbito, Homo erectus existiu por 2 milhões de anos com mudanças mínimas. De repente, há 200 mil anos, aparece o Homo sapiens, cérebro 3 vezes maior, linguagem complexa, pensamento abstrato. Em termos evolutivos, isso é instantâneo, não deveria ser possível. 2. O conhecimento impossível dos sumérios. Os sumérios sabiam da existência de Urano e Netuno, planetas invisíveis a olho nu, só descobertos no século XIX. Eles descreviam um sistema solar completo em selos cilíndricos. Como? 3. As minas de ouro antigas. Existem minas de ouro na África do Sul com mais de 100 mil anos. Quem estava minerando ouro há 100 mil anos atrás? Não deveriam existir civilizações nessa época. 4. As semelhanças globais. Todas as culturas antigas têm mitos de deuses que vieram do céu. Suméria, Anunnaki Egito, Neteru Grécia, Olimpianos Índia, Devas América, Viracocha, Quetzalcoatl. Coincidência? 5. As estruturas impossíveis, pirâmides do Egito, zigurates da Mesopotâmia, Machu Picchu, Puma Punku, construídas com precisão milimétrica, usando blocos de centenas de toneladas. Com tecnologia da época? Impossível. Por isso milhões de pessoas acreditaram. Fazia sentido. Explicava os mistérios. Mas... agora vem a parte que derruba tudo. Porque acadêmicos, linguistas, arqueólogos, astrônomos destroçaram a teoria de Sitchin. Vou te mostrar por quê. 1. Traduções erradas. Sitchin não era linguista profissional. Ele inventou traduções. Exemplo real. Sitchin traduziu a palavra suméria, Mu, como nave espacial. Linguistas profissionais dizem que Mu significa nome, ou algo que é lembrado. Não tem nada a ver com nave espacial. Sitchin fez isso repetidamente. Pegava palavras, mudava o significado e criava a narrativa que queria. Dr. Michael Heiser, um dos maiores especialistas em línguas semíticas antigas, passou anos desmontando as traduções de Sitchin, linha por linha. Conclusão: Sitchin não traduziu textos sumérios, ele reescreveu. 2. Nibiru não existe. Astrônomos são categóricos. Não existe nenhum 12º planeta com órbita de 3.600 anos. Se existisse, teríamos detectado. A gravidade dele afetaria as órbitas de outros planetas. Veríamos as perturbações. Não vemos nada. Sitchin disse que Nibiru voltaria em 2012. Depois mudou para 2085. 2012 passou. Cadê Nibiru? 3. A evolução humana faz sentido. Geneticistas analisaram o DNA humano completamente. Não há DNA alienígena. O Homo sapiens evoluiu gradualmente do Homo erectus. Temos todos os fósseis intermediários. Sim, houve um salto cognitivo há 200 mil anos, mas isso se explica por mutações genéticas naturais.
Mais pressões ambientais, mais seleção sexual. Não precisa de aliens. 4. Os sumérios não sabiam de Urano e Netuno. O famoso selo VA243, que Sitchin diz mostrar o sistema solar, arqueólogos dizem que são estrelas, não planetas. Símbolo decorativo. Os sumérios conheciam 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Só. Mas os mistérios continuam. Aqui está o problema. Mesmo refutando Sitchin, cientistas não conseguem explicar várias coisas. E é aí que fica interessante. Mistério 1. A bateria de Bagdá. Em 1936, arqueólogos encontraram um objeto estranho perto de Bagdá. Um jarro de barro com um cilindro de cobre dentro. Uma haste de ferro no centro. Quando encheram com vinagre ou suco de frutas ácido, gerou eletricidade. 1,1 volts. Uma bateria. Há 2000 anos atrás. Para que serve uma bateria em 250 a.C.? Alguns dizem que era para galvanização de joias, cobrir com ouro, mas ninguém sabe ao certo. Mistério 2. O mecanismo de Antiquítera, encontrado num naufrágio na Grécia em 1901. Um dispositivo de bronze com mais de 30 engrenagens interconectadas, datado de 100 a.C. Quando cientistas finalmente entenderam o que era, ficaram chocados. Era um computador analógico, calculava posições astronômicas, predizia eclipses, mostrava ciclos da Lua, tecnologia que só reapareceu 1400 anos depois. Como gregos antigos construíram isso? Mistério. 3. As pedras de Puma Punku, Bolívia. Ruínas de 14.000 anos atrás, algumas estimativas. Blocos de pedra cortados com precisão de 1/100º de milímetro. Encaixes perfeitos tipo Lego. Blocos de 130 toneladas transportados de pedreiras a 10 quilômetros de distância. Sem rodas. Sem ferramentas de metal, na teoria. Como? Engenheiros modernos dizem: com tecnologia atual seria difícil. Com ferramentas de pedra, impossível. Mistério. 4. Os Dogons e Sirius B. Tribo Dogon, no Mali, África. Eles têm um mito ancestral sobre deuses peixe, que vieram das estrelas, especificamente de Sirius. O interessante, eles sabem que Sirius é um sistema binário, 2 estrelas. Sabem do período orbital de Sirius B, 50 anos. Sabem que Sirius B é superdensa, anã branca. Problema: Sirius B é invisível a olho nu. Só foi descoberta com telescópios em 1862. Como uma tribo africana isolada sabia disso séculos antes? Mistério. 5. O salto civilizatório súbito, voltando aos sumérios. Por 200.000 anos, humanos modernos existiram, mas viviam como caçadores-coletores. De repente, em 3.500 a.C., boom! Escrita matemática avançada, astronomia precisa, engenharia hidráulica, leis escritas, cidades planejadas, tudo de uma vez. Não há estágios intermediários, não há protótipos ruins. É como se alguém tivesse baixado um pacote completo de civilização na Suméria. Arqueólogos chamam isso de Revolução Neolítica. Mas por que aconteceu tão rápido? Olha, vou ser honesto com você. A teoria de Sitchin está errada nos detalhes. Nibiru não existe. As traduções dele são inventadas. Mas, e se o conceito geral estiver certo? E se algo aconteceu no passado distante que não entendemos? Não precisa ser aliens de Nibiru especificamente. Mas e se houve contato com alguma civilização avançada? 3 possibilidades. Possibilidade 1. Civilização humana perdida. E se antes dos sumérios existiu uma civilização avançada que foi completamente destruída? Atlantes, Lemúria, não necessariamente com esses nomes, mas alguma coisa. Catástrofes globais acontecem, impactos de asteroides, supervulcões, eras glaciais, o Dryas recente, 12.800 anos atrás,
causou extinção em massa e destruiu civilizações, se existissem. E se os sumérios eram herdeiros de conhecimento perdido? Possibilidade 2. Visitantes de outra dimensão. E se os Anunnaki não eram de outro planeta, mas de outra dimensão? Física quântica aceita a possibilidade de dimensões paralelas. Xamãs e místicos de todas as culturas antigas falam de seres de outros planos. E se eles acessavam algo real? Possibilidade 3. Consciência coletiva. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, memórias ancestrais compartilhadas pela humanidade. E se os mitos dos Anunnaki são memórias distorcidas de algo que realmente aconteceu? Não necessariamente literal, mas simbolicamente verdadeiro? Por que as pessoas acreditam? Vou te falar a verdade sobre por que a teoria dos Anunnaki é tão popular. 1. Explica o inexplicável. Humanos odeiam mistérios sem resposta. Não sabemos, não satisfaz. Foram aliens, satisfaz. Fecha a lacuna. 2. Dá sentido à existência. Se fomos criados por deuses/aliens, somos especiais. Não somos acidente evolutivo, somos projeto. Isso conforta. 3. Desconfiança das autoridades. Muita gente não confia em cientistas e governos. Eles estão escondendo a verdade. A teoria dos antigos astronautas vira contracultura. Rebeldia intelectual. 4. Padrões reais existem. Pirâmides no Egito, México, China, Sudão. Mitos de dilúvio em mais de 200 culturas. Descrições de deuses do céu globalmente. Esses padrões são reais. A questão é, o que significam? 5. Lacunas na ciência. Ciência não tem todas as respostas. Ainda não sabemos exatamente como as pirâmides foram construídas. Ainda não sabemos por que civilização apareceu tão rápido. Essas lacunas deixam espaço para especulação. A verdade desconfortável. Aqui está a verdade. Nós não sabemos. Não sabemos exatamente o que aconteceu há 6.000 anos atrás. Os textos sumérios são reais. As tabuletas existem. Os mistérios arqueológicos são reais. Pumapunku existe. O mecanismo de Antikythera existe. O conhecimento avançado dos sumérios é real. Eles sabiam coisas que não deveriam. Mas isso não prova aliens. Prova que ainda temos muito a aprender sobre nosso próprio passado. Talvez os sumérios fossem muito mais inteligentes do que damos crédito. Talvez perdemos conhecimentos antigos que precisamos redescobrir. Talvez subestimamos o que humanos antigos podiam fazer. Ou talvez eles realmente tiveram ajuda. Não de Nibiru, não de reptilianos, mas de algo que ainda não entendemos. Então, depois de investigar tudo isso, o que concluímos? Os fatos. Suméria foi a primeira civilização urbana. Isso é incontestável. Apareceu muito rapidamente, sem estágios evolutivos claros. Tabuletas falam de Anunnaki, textos reais, traduzidos. Descrevem criação da humanidade, mistura de essência divina com argila. Conhecimento astronômico avançado, sabiam coisas impressionantes. Estruturas arqueológicas impossíveis, ainda intrigam engenheiros. As teorias, Sitchin estava errado nos detalhes, Nibiru não existe, traduções inventadas, mas os mistérios permanecem, ciência não explica tudo. Algo aconteceu, só não sabemos exatamente o que. No final, existem 3 formas de interpretar os Anunnaki. Interpretação 1. Mitologia pura. Os Anunnaki eram deuses inventados pelos sumérios para explicar o mundo. Assim como gregos tinham Zeus, sumérios tinham Enlil. As histórias de criação são metáforas sobre agricultura, fertilidade, ordem social, nada de literal, tudo simbólico. Essa é a posição acadêmica oficial. Os Anunnaki eram humanos avançados de uma civilização perdida, pré-dilúvio. Com o tempo, viraram mitos, foram divinizados, tipo como Alexandre, o Grande virou Deus depois de morrer. As histórias têm base real, mas foram exageradas ao longo de milênios. Interpretação 3. Visitantes reais.
Os Anunnaki eram literalmente seres de outro lugar, planeta, dimensão, tempo. Vieram, intervieram, partiram, deixaram rastros, conhecimento, estruturas, DNA. Os textos são registros históricos, não mitos. Cada pessoa decide qual faz mais sentido. Mas sabe qual é a verdadeira lição dos Anunnaki? Nós ainda não sabemos tudo sobre nosso passado. A história oficial tem lacunas gigantes. E essas lacunas nos lembram de algo importante: humildade. Humildade para admitir que não temos todas as respostas. Humildade para manter a mente aberta. Humildade para continuar investigando. Porque talvez, só talvez, nosso passado é muito mais estranho do que imaginamos. E nosso futuro pode ser ainda mais estranho, caso investigado, mais longe, muito longe de estar resolvido. E você, o que acha? Anunnaki eram A. Deuses mitológicos criados pela imaginação. B. Visitantes de outro mundo que manipularam a evolução. C. Humanos avançados de uma civilização perdida. D. Algo que ainda não entendemos? Deixa nos comentários. Quero saber. Deixa o like se essa investigação te fez pensar. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido e ativa o sininho porque tem muito mais mistério para investigar. E lembra, a verdade está lá fora. A gente só precisa ter coragem de procurar. Até a próxima investigação.